Estudantes da Rádio UESC participaram do 7º Simpósio Nacional de Rádio em comemoração aos 90 anos da Rádio Nacional. O evento aconteceu de 20 a 22 de maio no edifício Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro, e em uma das sedes da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que promoveu o simpósio com o grupo de pesquisa Rádio e Mídias Sonoras do Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A equipe se destacou com o maior número de trabalhos aprovados no evento, no total de 8 artigos. Acompanhe. A Rádio UESC surgiu como projeto de extensão em 2003. Hoje, também é órgão suplementar da reitoria. Ao atuar como rádio web, capacita a sua equipe, desenvolve pesquisas e programas que permitem chegar a lugares como o Simpósio da Rádio Nacional. Vai ser uma coisa impossível de esquecer. Primeiro porque a gente sai do nosso lugar, onde a gente está habituado, que é a nossa área de conforto, e vai para um outro estado completamente diferente, fazer um trabalho técnico, mas também científico. Estão conhecendo profissionais de rádio que vocês nunca conheceriam sentados lá em Ilhéus. E isso só é possível, eu repito, porque a Universidade Estadual de Santa Cruz investe nisso. No simpósio, os integrantes apresentaram temas que vão da música ao esporte, do cinema à diversidade e gênero. Todos registros de suas produções. O estudante Isaac, do 3º semestre, apresentou um estudo feito a partir da experiência musical da Rádio UESC e conta como foi sua experiência ao estar pela primeira vez em um evento nacional. Vim para outro estado cobrir um evento com meus colegas de trabalho, com meus amigos e tudo mais. Está sendo uma experiência maravilhosa. A gente está se divertindo bastante, está aproveitando o evento, aprendendo um pouco mais sobre rádio. Então está sendo uma experiência incrível. Os alunos Cauê Santana, Cléo Santos e Maria Luísa Gomes apresentaram o papel da rádio universitária na democratização do audiovisual nos interiores da Bahia. A temática ela discorre em relação ao papel da rádio universitária, tanto dentro do eixo acadêmico quanto no eixo social. Então, entender que enquanto rádio a gente não tem só a função informativa, mas também o papel de democratizar a acessibilidade cultural dessas pessoas. As professoras e orientadoras da Rádio UESC, Eliana Albuquerque e Priscila Schecker, falaram de projetos experimentais em áudio, a experiência da UESC, e sobre mulheres no rádio do sul da Bahia, histórias de resistência. Então, nosso objetivo foi mostrar, na verdade, fazer um relato de experiência da nossa atividade docente enquanto professores da área de som e de que forma a nossa atividade docente colaborou para que os estudantes de comunicação tivessem mais acesso ao rádio, se interessassem mais pela área de som e de que modo isso gerou trabalhos de conclusão de curso em áudio. Então a gente usou uma metodologia bem vasta, complexa, que envolveu desde pesquisa de campo até mesa redonda, entrevista, enfim, uma série de questões para mostrar como que as mulheres que estão no rádio regional, elas trabalham, são reconhecidas, que problemas elas enfrentam. A apresentação elaborada pelas alunas Maria Clara Lima e Samara Nunes aborda o cinema no rádio, a experiência do Procine na Rádio UESC. A gente apresentou o Procine, que é o nosso programa que a gente aborda sobre o cinema audiovisual, e aí a gente tem um podcast, e nesse podcast a gente fala sobre longas, curtas, documentários. Kelmane Fernandes e Emanuel Santos falaram sobre Herança de Palmares, o conhecimento a partir de um radiodrama. É um trabalho que a gente fez na Rádio UESC, dentro do mês do Novembro Negro, para memorizar a luta e a resistência do povo negro. Isso que foi um radiodrama específico para contar uma história de Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, que não foi contada nos livros de história. Letícia Monteiro explicou a expansão do rádio para as redes, adaptação tecnológica na Rádio UESC. Eu falei um pouco sobre a forma em que a Rádio UESC se adaptou aos novos formatos e linguagens que a adaptação tecnológica trouxe. Então, como o meio radiofônico se reconfigurou nessa atualização. Maria Rita Aragão, Sara Maroto e Gabriela Souza apresentaram o Na Arquibancada,
a atuação de mulheres no rádio esportivo. Que é falando do nosso podcast que a gente tem na Rádio ESC, contando mais ou menos como é o podcast, como é o Na Arquibancada, de onde ele nasceu, como é ser mulher e atuar no esporte, como foi toda essa criação do Na Arquibancada, o que tem por trás, né? A experiência foi incrível, a gente teve uma troca muito legal, as pessoas deram opiniões, deram sugestões, então acho que foi algo que agregou muito no nosso trabalho, que a gente pode levar para frente. Para algumas estudantes de final de curso, essa foi uma experiência marcante. Muito gratificante a gente ter esse espaço, essa oportunidade para conhecer, e eu destaquei muito isso com os amigos, que é uma oportunidade mágica de estar próxima a eles nesse momento. E dentro do evento mesmo a gente viu pessoas e pôde ouvir experiências de pessoas que tiveram uma história parecida com a nossa, então com certeza viraram referência. Teve algum momento assim que te marcou? Com certeza foi a fala da Luciana. A fala da Luciana, ela contando da experiência dela, que quando ela era pequena, ela ia para estádio, e aí ela começou muito na ousadia, e eu estava conversando com as meninas também, que é muito parecido com o que a gente faz. Então foi um impulso mesmo de olhar e falar, nossa, então a gente também pode fazer isso, então a gente também pode chegar aí. De colocar mulheres para trabalhar com o esporte, e aí ele me conheceu, me convidou, e eu já fazia isso em web rádio, né? Eu comecei transmitindo jogos através de uma web rádio. Ouvir uma radialista falando sobre esporte feminino, sobre pioneirismo nisso, foi assim, muito importante, foi impactante mesmo. Então essa tem sido uma oportunidade muito bacana em vários aspectos. No aspecto institucional também, de fortalecer a UESC como uma grande universidade na produção sonora, na pesquisa sonora e também nas oportunidades individuais, né? Tenho certeza que todo mundo está saindo aqui com algum contato, está saindo daqui com algum aprendizado, está tendo a oportunidade também de conhecer o Rio. Para alguns tem sido a primeira experiência no Rio, alguns têm realizado alguns sonhos, por exemplo, conhecer o Maracanã. Então essa é uma coisa que a gente tem que reconhecer e servir como experiência para a gente usar mais. Quem sabe a gente não vai mais longe, quem sabe a gente não faz mais coisa. Em 2028, o 8º Simpósio Nacional do Rádio será na Universidade Estadual de Santa Cruz. Quem sabe a gente não se vê por lá. O TV UESC Informa fica por aqui. Até!